pessoal! Olá! Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Posso Tocar! Bom dia para todo mundo! Eu sou a Daiane Dezembro, sou pianista, cantora, educadora musical e esse é o quadro Diário Posso Tocar. É aqui que a gente conversa, a gente bate um papo reto, franco e sincero sobre as inquietudes do nosso dia a dia musical, sobre os nossos desafios, os nossos sonhos, nossas dificuldades, nossas superações, enfim. É aqui que a gente senta para conversar de maneira franca sobre tudo que envolve o nosso crescimento musical. Seja novamente muito bem-vindo e muito bem-vinda! Hoje, o tema que eu escolhi para esse nosso bate-papo é o seguinte: por que que todo músico, todo estudante de música, de todo e qualquer instrumento, tem sempre que estudar escala o tempo todo, por muito tempo, todo dia? Isso é chato, é repetitivo, é mecânico, mas eu tenho que continuar fazendo. Por que que eu tenho que fazer isso, Daiane? Esse tema que eu escolhi para vocês hoje é um tema que surge do nosso dia a dia da sala de aula. Essa pergunta sempre vem com os nossos alunos, enfim, sempre, se eles não falam, eles pensam isso. Então, você possivelmente que está aqui me ouvindo, entende isso. Você também já sentiu, já se questionou sobre isso. Mas saiba que eu vou te mostrar, eu vou te fazer refletir nesse nosso bate-papo aqui, que a gente pensa que o estudo da escala é para fazer a gente ganhar agilidade, para a gente ganhar virtuosismo, para a gente ganhar agilidade mesmo, ficar super rápido no nosso instrumento, né? Pois não é só para isso. Não é mesmo. Essa é uma visão um tanto quanto limitada. E é uma visão que torna o nosso estudo de escala chato, tedioso, cansativo, repetitivo. E, na verdade, nós devemos ter um outro olhar e desenvolver práticas bem mais interessantes e bem mais amplas com o estudo da escala. Como que a gente faz isso? Nós vamos conversar tudo isso ao longo dessa nossa videoaula hoje, tá? E para começar, eu já quero dizer assim: por que, então? Já vou responder de cara essa pergunta. Por que que a gente tem que ficar estudando escala? Por que que é natural? Chega um determinado, a gente começa a aprender o instrumento, e aí chega um determinado momento, começa o estudo das escalas. Todos, qualquer instrumento. Por quê, Dani? Porque, na verdade, estudar escalas é uma forma de estudo imprescindível para a nossa formação musical, para a nossa formação técnica, inclusive, no instrumento, sabe? Para a gente aprimorar o nosso domínio instrumental. É, sim, uma fonte de estudos para desenvolver agilidade, é uma fonte de estudos para cuidar da sonoridade, para lapidar a sonoridade, e isso, de certa forma, impacta o nosso domínio técnico. De certa forma, não, isso constrói o nosso domínio técnico do instrumento. Quanto mais a nossa sonoridade é bonita, é limpa, é bem cuidada, mais técnica nós temos. Então, de fato, a escala proporciona isso, essa aquisição dessas habilidades. Assim como a aquisição da habilidade de agilidade, de você conseguir ter velocidade no instrumento. Mas não é só isso. O estudo das escalas faz com que nós interiorizemos, com que nós assimilemos as estruturas harmônicas, tonais, que dão sustentação às composições musicais. Acontece que nesse nosso estudo, muitas vezes mecânico, repetitivo, sempre igual, de começar a subir e descer, a gente não tem esse olhar, nós não somos orientados para isso, nós não reconhecemos esse estudo como uma oportunidade de entender essa estrutura tonal ali, harmônico-melódica, que é a estrutura de base das nossas composições, porque as escalas são base das nossas composições, são bases para a composição melódica, elas são bases para a realização criativa do compositor, e a gente não faz essa conexão. E sem contar que o estudo de escalas também é uma excelente ferramenta para preparar a nossa habilidade de improvisação. Mais uma coisa que às vezes a gente nunca praticou dentro da sala de aula, não foi estimulado, especialmente se você está dentro de um estudo mais erudito da música, um estudo clássico. A habilidade da improvisação nem sequer foi conectada com o estudo das escalas e ela é base para que a gente possa estimular essa criatividade. Ou seja, ela traz importantes ganhos para o nosso crescimento, para nutrir a nossa habilidade musical, não só a nossa habilidade técnico-instrumental. Por exemplo, outro ganho, ela impulsiona a nossa capacidade de leitura à primeira vista, a nossa capacidade de ler, ela acelera a nossa habilidade de leitura musical, porque ela cria padrões de referência motora, ela automatiza movimentos, deslocamentos no instrumento. Nós vamos falar mais ainda disso, como que isso se processa. Mas o fato é que estudar escalas faz com que nós memorizemos
o nosso deslocar pelo instrumento, a gente ganha a memória tátil do instrumento e isso impulsiona e dá a condição da gente ler bem, senão a gente não consegue. Ou seja, as escalas trazem internalizações para nós de padrões musculares, de deslocamento, de movimentação, traz referências internas de tonalidade, a gente começa a entender as tonalidades na nossa mão mesmo. A gente vai tocar uma música que está numa tonalidade de, não sei, de Lá maior. A nossa mão sabe se deslocar pelo instrumento, ela tem a referência da tonalidade de Lá maior já. Fica a memorização tátil, está bem resolvida. Você não precisa ficar olhando para o instrumento para achar a tecla, para achar a chave, para achar a posição que você se desloca. Você tem uma memorização tátil das tonalidades, fica tudo internalizado. Só por aí, pelo que eu te falei até agora, você está vendo como o estudo das escalas é muito mais proveitoso do que a gente imagina. E com isso, ele deveria ser muito menos tedioso do que às vezes a gente se coloca e se pega sendo. Assim, a gente se sente muito, ai, que tédio ficar estudando isso de forma repetitiva. Quando nós estamos tendo essa sensação de tédio, de um estudo cansativo, repetitivo, nós estamos, na verdade, subestimando a prática do estudo da escala, porque a gente considera ela carente, repetitiva, mas na verdade a gente não entende todos os aspectos da musicalidade que está envolvida nesse estudo. Nós achamos que a gente está perdendo tempo e que está realmente ficando chato. E aí a gente tende a estudar só um pouquinho, fugir, no dia seguinte a gente pega outro, mas na verdade a gente não tem a maturidade e, de certa forma, isso é um pouco de responsabilidade do nosso professor, do nosso sistema de estudo musical, que não nos colocou a par de todos esses ganhos e de como também criar uma oportunidade de aprendizado das escalas que seja mais interessante, que seja mais construtiva, que seja mais conectada com a nossa vivência diária de fazer música ali. A gente não consegue perceber essa base que eu falei que as escalas têm sobre a nossa composição. E a escala sempre foi a base da composição desde a época grega, desde os gregos. Sempre os músicos usaram as escalas para criar suas melodias. Então a escala está na base da teorização ali que chegou para a gente. Estudar escalas tem que ser algo conectado com a nossa vivência do nosso repertório. A gente tem que entender como que essas escalas estão aplicadas no nosso repertório. Então, além de nós estudarmos escalas para ganhar esse domínio tátil do instrumento, para ganhar agilidade, para refinar nossa sonoridade, para a gente melhorar a nossa técnica, além disso, ela tem que ser a base da nossa construção do olhar mais aprofundado do repertório, de entender a linguagem do compositor, porque isso traz ferramentas para que a gente possa atuar também sobre essa música com mais consciência, improvisando, criando os nossos arranjos, tá entendendo? Isso vai nutrindo a nossa habilidade musical. E veja, a música ocidental ainda é muito tonal, especialmente a música comercial. A maior parte do repertório que nós escutamos, que é comercial, ele é tonal. E sendo tonal, ele se baseia nas escalas maiores e menores. Então, essas escalas, o domínio dessas escalas é o mínimo necessário que nós devemos ter. Porque a gente vai tocar muito repertório com tonalidade maior ou tonalidade menor. E a gente tem que ter essas tonalidades no nosso dedo. Mas, de acordo com a sua prática musical, por exemplo, eu estudo mais flamenco, Daiane, eu sou um músico que tenho essa especialização, eu toco muito flamenco. Então, para você, dominar a escala árabe é fundamental. Para quem toca muito blues, dominar as escalas blues, a escala blues maior, blues menor, a pentatônica, é uma prática natural, diária, porque esses outros tipos de escala estão na base da composição, da sustentação da linguagem daquelas músicas, daquele repertório, daquele gênero musical. Então a gente tem que ter a consciência de que às vezes não é só as escalas maiores e menores, são as outras escalas que fazem base da composição. Mas, como eu disse, a grande massa da nossa música que a gente toca comercial ali e também cristalizada do século, da música erudita, né, do século 17 ao 19, são músicas tonais. Então a base ali de escalas maiores e menores é que está sustentando a composição e a linguagem daquele compositor. É por isso que a gente tem que ter o maior vocabulário possível dessas escalas que estão dentro da nossa prática musical. Isso tem que estar dentro do nosso corpo, da nossa mão,
Porque assim, quando a gente se depara com as situações de execução, de leitura, de improvisação, nós conseguimos nos sair melhor nisso, porque esse automatismo foi gerado dentro de nós. Então, você precisa ter clareza de que não é apenas para adquirir agilidade que o estudo das escalas é importante. Não é apenas para que você se torne um robozinho de tocar para cima e para baixo super rápido, que o seu dedo corra. Sim, é também uma ferramenta para que você desenvolva a agilidade, mas não é só. E às vezes a gente tem essa ilusão inocente de achar que quanto mais nós estamos tocando uma escala rápido, melhor nós somos. Na verdade, isso está mostrando que você desenvolveu a habilidade da agilidade. Sim, mas a tua musicalidade, o teu grande conhecimento musical não é só medido pela sua agilidade. Ele é medido pelo quanto de domínio das habilidades em si musicais que você tem. Porque a agilidade faz com que a gente consiga tocar repertórios muito difíceis, repertórios muito rápidos, repertórios virtuosísticos, ok. Mas esse tipo de repertório, se não for acompanhado de uma maturidade musical, uma maturidade interpretativa, você toca, e as pessoas que te escutam veem que você é uma maquininha de dedo correndo para cima e para baixo, mas não sentem nada, não se arrepiam, não se emocionam. E, enfim, você que está aqui me ouvindo pode talvez lembrar de algum caso assim. Eu já tive casos que a gente escuta músicos que tocam muito bem, que você fala, o músico é muito bom, tem uma técnica gigante, super virtuosa, mas não me emociona, não me pega, não consegui sentir nada. Entendeu? Não é isso, assim, ao contrário do que a gente pensa, o estudo da escala, ele vai trazer pra gente uma visão mais abrangente do que está sendo, do que é fazer música, do que é ter consciência musical. E ele vai entrar como auxiliar para nutrir as nossas outras habilidades, não apenas a habilidade da virtuosidade, outras habilidades musicais. Agora, como que a gente vai fazer, que a gente vai ter possibilidade de nutrir essas outras habilidades? Quando a nossa prática, quando o nosso estudo diário dessas escalas for mais rico e mais interessante. Como eu falei, a gente tem que ter práticas mais interessantes. Aquela repetição cíclica de fazer para cima e para baixo o tempo todo, não, é uma repetição, ela é mecânica mesmo, ela não é interessante. Ela é necessária quando você está trabalhando um automatismo e ela impulsiona a sua técnica, mas a gente tem que ir além, a gente tem que expressar, a gente tem que ter condições de encontrar outras formas de trabalho. Como, por exemplo, nós devemos ver a oportunidade de entender a transposição no estudo das escalas. Transpor uma tonalidade para outra, a gente pode começar a praticar essa habilidade de transpor quando a gente está estudando escala. Porque uma escala, vamos supor, as escalas maiores, uma escala de Dó maior é igual a de Sol maior, só que ela está transposta uma quinta acima. Então você vai começar a aprender a fazer transposição na prática e você talvez nunca tenha pensado. Você só está transpondo e você vai treinando o seu ouvido para transposição, vai treinando a sua mão para essa transposição, para essa habilidade de transpor. Transpõe de Dó para Ré e às vezes o seu professor nunca te ensinou e você nunca comparou que você estava transpondo. Porque na nossa mão, quando a gente está transpondo, os movimentos são os mesmos. Eu quero dizer que o seu deslocar de dedos é o mesmo. Na hora que você tem que mudar a posição, você vai fazendo referências que são muito parecidas. Lógico que cada escala, cada tonalidade tem suas particularidades ali necessárias para você assimilar as notas que fazem parte dela. Às vezes tem movimentos diferentes, sim, de uma escala para outra, para você adaptar ela no teu instrumento. Ainda assim, você tem a oportunidade de começar a interiorizar essa prática da transposição, que não é uma prática que é estimulada em nós desde o começo. A gente toca uma música que está lá no nosso método, no nosso livro, e se alguém pedir para falar assim para você, essa música está em que tom? Está em Dó. Ah, legal, está em Dó maior. Toca ela em Ré agora. A gente faz, hã? Não sei transpor. Hã? Tocar essa música em Ré maior? Não. Como é que faz isso? Não sei. Deveria saber. Deveria ser uma prática que a gente vai estimulando simplesmente através do estudo da escala. Usa a escala como uma ferramenta para aprender transposição e aplica isso no nosso repertório. É uma habilidade que a gente tem que ter. Porque quando a gente cai no dia a dia musical, a gente tem que transpor várias e várias músicas em várias situações. E nem sempre a gente tem tempo para escrever essa transposição no papel, para fazer a transposição antes do papel, sabe? Escrever, preparar uma partitura. Às vezes tem que fazer a transposição lá na hora, para valer. Ah, gente, precisa mudar de tom, você tem que fazer rapidinho, tocar e transpor. E aí, que você não tem o automatismo que foi desenvolvido pelo estudo diário disso?
Outra questão que o estudo da escala deve potencializar é de você trabalhar a sua compreensão da harmonização, do aspecto harmônico da música, de vivenciar os acordes que são possíveis de serem formados sobre cada um dos graus da escala. Isso vai fazendo você começar a entender campo harmônico. E você pode fazer isso, inclusive, se o seu instrumento é só melódico, se é um instrumento que não toca acordes. Ah, Dani, eu toco violino, não vai dar para trabalhar acordes no violino. Dá sim, porque você pode fazer isso sobre o aspecto do arpejo, de colocar uma nota depois da outra, do ponto de vista melódico, mas você está arpejando um acorde que surgiu sobre o primeiro grau da escala, o acorde do segundo, você já entra no estudo de arpejos, e você vai criando consciência de que os acordes estão relacionados com a escala. E você vai ampliando e vai tornando esse estudo da escala muito mais rico, muito mais interessante. Você não sente sono nem cansaço, você fica interessado naquilo. Outra coisa, dá para você conectar as relações tonais, começar a entender tonalidade, como que a tonalidade apoia-se numa escala realmente, a partir dessas inflexões da dissonância, da tensão que repousa, como que isso aparece por meio das cadências. As cadências são apoiadas em acordes que estão ali nas escalas, que trazem essas expectativas de tensionar e de resolver. Então você vai criando conexões onde um simples estudo da escala gerou acordes e depois você começa a perceber que esses acordes podem ser organizados em progressões que levam a cadências que vão trazendo para o seu ouvido e vão trazendo para a sua compreensão o sentido tonal, da inflexão tonal. E você vai trabalhando isso com sonoridades mesmo, com interpretações, você vai percebendo que, opa, aqui está mais tenso, eu posso deixar mais forte, mas aqui resolveu esse acorde de resolução, faz mais suave aqui esse arpejo. Era um simples estudo de uma escala, mas criou toda uma outra proposta, que não era a proposta mecânica de ir para cima ou para baixo, porque a proposta mecânica de ir para cima e para baixo, de deslocar no seu instrumento com velocidade, é só para trazer agilidade. Mas não precisa ser só para trazer agilidade, não deve ser. Nós devemos trabalhar a agilidade também, com certeza, mas a gente pode, inclusive, trabalhar questões rítmicas por meio do estudo das escalas. A gente pode aplicar células rítmicas, a gente pode treinar. Nós conversamos bastante na nossa última live aqui do diário, a anterior a essa, quando nós falamos sobre a consciência rítmica, ter consciência rítmica. A gente pode apropriar do estudo da escala para começar a trazer essa consciência rítmica. Tocar essa escala em padrões de células rítmicas diferentes. Usar essa escala como base para o seu solfejo, para você desenvolver uma relação interna, auditiva da tonalidade. E aí ter uma referência para você começar a construir o seu ouvido relativo. E tudo isso dentro de uma dimensão da sala de aula que você nunca talvez tenha experimentado, com um simples conceito de escala. A gente pode também trabalhar misturas de escala. Para quê? Para que você comece a estimular a sua criatividade de manipular esses materiais musical, assim, a escala, manipular eles, experimentar a sonoridade deles e quebrar aquele efeito dominó, porque quando a gente estuda escala, a gente também estuda num efeito dominó. A gente sempre faz de maneira cíclica. A gente estuda dó, uma pecinha do dominó, depois a gente vai para, vamos supor, sol, depois vai para ré maior, depois vai para lá, e a gente estuda sempre a mesma sequência. Se tirar dessa sequência, faz o efeito dominó, né? Derruba uma peça, derruba tudo o resto, você não consegue mais tocar a escala independente, você não consegue pegar uma escala, toca a escala de lá maior. Os alunos, para tocar a escala de Lá maior, quando estudaram dessa maneira, uma após a outra, tem que tocar antes do, sol, ré, para chegar no lá, para conseguir lembrar, o lá tem esses acidentes aqui. Não tem o automatismo de pegar Lá maior. E eu falo isso por experiência própria, viu? Eu vou contar uma história minha já, que você vai ver, eu vou relatar que tem a ver com isso, porque eu era assim também. Não tem a independência de de pinçar uma escala e tocar ela. Fica sempre aliada a um efeito dominó da sequência. Quando você mistura as escalas, então você fala, por exemplo, você vai tocar Lá maior e vai voltar a Lá menor. Você vai tocar Lá maior, vai chegar aqui, vai passar e vai voltar para Ré maior. Você fala, nossa, esse tipo de estudo que só mexe com a manipulação torna a sua concentração durante a sua prática, torna ela outra. Você fica realmente preso, se sentindo desafiado, se sentindo estimulado e começando a trabalhar a tua criatividade, que vai potencializar ali depois a sua habilidade de improvisação. E um último tópico muito importante, que depois de fazer tudo isso, é imprescindível que você comece a analisar o teu repertório que você toca, as músicas que você toca. Você saiu do estudo de escalas, saiu dos livros, dos estudos de apenas técnica, aqueles estudos que são mais mecânicos, e vai pegar um repertório,
Pega esse repertório e começa a analisar ele. Que escala que está sendo a base da construção melódica ali? Você consegue perceber um padrão de escala que está ali? Está em Lá maior, está em Mi menor? Que padrão de escala que está ali? Como que essa escala aparece? Você vai trazendo, vai conectando tudo aquilo que você aprendeu com a tua prática mesmo, porque é isso, a escala é base da estrutura composicional, da linguagem. A gente tem que entender e enxergar essa escala depois no que a gente está tocando, para que tudo saia do mecânico, do efeito lá do estudo papagaio, para ficar realmente consciente. Nós precisamos tornar isso mais interessante. É preciso que você busque formas de trazer isso de forma interessante, que você converse com o seu professor do instrumento, trazendo essas propostas para ele, pedindo. E se você, por um acaso, faz um caminho autodidata, se você não tem o seu professor, procura como que você faz isso, sabe? Pesquisa, pergunta, deixa o seu comentário aí agora, fala, mas eu toco esse instrumento, como é que eu posso fazer nesse instrumento? Vai buscando, sai apenas do estudo mecânico, sabe? Tem um outro ponto muito importante. Para a gente conseguir fazer tudo isso, o nosso estudo de escalas deve ser feito de memória. Não deve ser feito lendo escalas e tocando lendo. Você memoriza as escalas? Porque você deveria estar com as escalas na ponta do dedo. E quando você não tem as escalas na ponta do dedo, isso é um problema. E nós vamos falar mais disso daqui a pouco. Você segura que nós vamos falar disso daqui a pouco. Porque assim, por que, Daiane, que as pessoas têm... Por que há um tabu? Não são as pessoas, mas por que há um tabu assim, em termos da leitura à primeira vista? Existe esse tabu, assim, parece que você lê bem à primeira vista é um sonho, é uma coisa que você fala, uau, a pessoa lê de cara muito bem, uau, como é que ele consegue fazer isso? Por que há esse tabu, esse estigma, né, dessa coisa de você desejar muito isso como se isso fosse um alvo muito difícil de ser alcançado? Porque a leitura à primeira vista, ela realmente só flui quando você tem duas condições. Primeiro, conhecimento de todo aquele conjunto de signos que está ali, grafado, quando você está alfabetizado musicalmente, que toda aquela escrita ali, toda aquela simbologia, você tem uma referência interna de como que ela deve soar, assim como você tem das letras, você junta as letras e forma as palavras, tá? Essa é a primeira condição. E segunda, quando você tem uma mão que te obedece, ou seja, quando você tem uma resposta motora automatizada. Porque não adianta nada você estar alfabetizado musicalmente, e aí você vai fazer e sua mão não te obedece. Não vai, ela engasga. Então, existe essa questão super importante na leitura à primeira vista, que é você preparar o seu corpo aos poucos, de forma gradativa, porque não é nada na música de uma hora para outra, mas de você preparar resposta motora, do seu cérebro entender, processar todos aqueles signos e da sua mão fazer, não ficar travada. E a maioria dos problemas, depois de que já está alfabetizado, muitos dos problemas é porque não tem a base da alfabetização, tá? Mas depois que já está alfabetizado, o problema vem nisso, vem na resposta motora. É daí que entra a importância do estudo da escala. A escala traz domínio tátil do instrumento. Nós, quando estudamos escala, nós memorizamos padrões de deslocamento nesse instrumento. A gente memoriza como que a gente deve se deslocar por aquele instrumento. Como que faz isso no braço do violão, qual é a sequência. E você estuda isso ao ponto de você não precisar mais olhar para o instrumento para saber onde está a nota. Você, quando observa, quando a gente está no começo do nosso estudo musical e a gente sofre com essa coisa de ter que ficar olhando para o instrumento, senão eu erro, e aí você olha um músico já avançado e você fala, caramba, ele não olha para o instrumento, ele não olha. Ou se ele olha, às vezes ele está de olho fechado, ele toca, ele não precisa olhar e ele toca pra caramba, né? Por que isso? Porque já está construído no músico, nessa pessoa, o domínio tátil do motor, o domínio tátil, o domínio motor ali do instrumento. Ele se desloca pelo instrumento, pela memória tátil, entendeu? Isso acontece, tem que acontecer. E isso é um dos pontos muito importantes para que você tenha resposta motora rápida. Se você precisa ficar olhando para o instrumento, você perde a leitura, você engasga, você perde o ritmo, porque você precisa ficar olhando para achar. Você não tem a referência de padrões aqui. A escala traz esses padrões. Ela traz muito, porque ela faz você interiorizar as passagens de dedo, ela faz você interiorizar as digitações que são necessárias, ela faz você interiorizar a mudança de posição, você ganha automatismo na mudança de posição para tocar naquela escala.
Então você treina aquela escala e ela é a base de composição de uma música. Você vai ler essa música, você automaticamente não vai ficar pensando que dedilhado que eu uso. Tô falando de leitura à primeira vista, tá? Não tô falando daquela leitura que você vai desenvolvendo, vai estudando partes por partes, que você vai ficando cada vez melhor. Tô falando uma primeira vista, primeira leitura. E aí, você não, na hora que você está fazendo essa primeira leitura, não dá tempo de você ficar pensando qual dedilhado que eu uso, que posição que eu vou. Se você fica refletindo sobre isso, você trava a leitura, você engasga, você não consegue ler. Então, como não dá tempo, quem processa tudo isso? O que já está internalizado lá dentro, o que você já ensinou para o seu corpo por meio do estudo da escala. O nosso cérebro, durante a leitura, ele trabalha com os movimentos sacádicos. Na verdade, não é nosso cérebro, é nosso olho. O nosso olho, ele faz uma sacada que é um pulo, ele pula. É assim que se trabalha. Os neurocientistas já descobriram que o processamento da leitura em si, das palavras, da nossa linguagem verbal e da leitura musical é o mesmo. Por quê? O nosso olho ele faz o seguinte, ele vai fazendo movimentos sacádicos, que são movimentos de pular. Nós estamos lendo aqui, certo? O nosso olho pula lá na frente. Quando ele pula, ele pega tudo isso aqui que estava aqui, ó. Ele olha lá na frente, mas ele registra, ele xeroca. Imagina, ele dá um print aqui. Em tudo que estava aqui, está naquele pulo. Mas você estava lendo aqui, está nessa nota, mas ele faz isso e volta para cá. Quando ele fez isso, e ele deu esse print em tudo isso aqui, ele jogou para o seu cérebro o que tem ali. O que tem de notas ali? Que estrutura é aquela? E isso acontece em frações de segundo, é admirável. Então você está lendo aqui, ele mostra para você que nota é essa, ele já foi, já investigou na frente, voltou para ver se você acertou. Quando você foi para a próxima nota, ele já fez assim de novo, e já fez assim de novo. E o nosso olho fica fazendo esses movimentos sacádicos assim, de ir lá na frente e voltar. E voltar para monitorar se você acertou o que ele passou. Mas ele vai fazendo esse movimento porque ele sempre lê antes de vir a resposta motora. Ele pega, dá um print, manda todas aquelas informações para o seu cérebro rapidamente vasculha no arquivo que ele tem no HDzinho dele ali, vasculha para ver se aquela estrutura que está ali ele já conhece. E se ele conhece, a resposta motora vem automática. Entendeu? E isso acontece em frações de segundos. São assim, é o processamento do nosso cérebro, assim, né? É admirável. E agora, quando o seu olhar faz esse movimento sacádico, ele não pega uma estrutura conhecida, ele pega isso aqui e joga para o cérebro vasculha no HD, não tem nada, você engasga. É onde você trava. Porque ele não sabe como fazer aquela passagem. É por isso que eu falei que são duas condições super importantes na leitura. Você tem que ter o domínio daquela estrutura, tá alfabetizado musicalmente, aquela grafia toda lá tem que ter um significado para você, para o seu cérebro olhar ali e já saber como é que faz. E tem que ter uma estrutura de deslocamento de mão. Ele tem que saber também como que realiza aquilo. Ele faz esse check-up ali. Se alguma dessas coisas ele não encontra um padrão ali, você trava, você engasga, ele não consegue realizar. E isso acontece na nossa leitura, da nossa linguagem verbal, é a mesma coisa. Quando nós estamos lendo e você pega uma palavra que você nunca viu, que é a primeira vez que você vê, você trava, você engasga. Você gasga e volta a ler devagarinho. Por quê? Porque o seu olho foi lá, xerocou, né, printou aquele conjunto de letras, mandou para o seu arquivo vasculhou e falou, não tem nada similar a isso, nunca vi isso, nunca vi, nunca treinei, o que é isso? E ele não consegue trazer resposta motora rápida, automatizada, você trava na sua fala. Portanto, o estudo de escala, ele impulsiona essas respostas motoras ao criar a memória tátil do instrumento, a memória de deslocamento da mão, quais são os movimentos que eu tenho que fazer. Isso é muito importante. Por que os alunos passam uma vida inteira estudando escala? Quanto estuda o seu instrumento, estuda escala. E ainda assim não consegue improvisar nada. Se eu falei já que o estudo da escala é a base também da nossa improvisação. Por quê? Porque estuda escala no papel. Eu sou exemplo disso. E eu falei que eu tenho uma história para compartilhar com vocês, que é exatamente isso. Eu fiquei 10 anos estudando no conservatório e aí eu fui para a faculdade de música, mas eu fiquei 10 anos, tá? Foram 10 anos, desde os meus 8 aninhos de idade aos meus 17. Eu entrei na faculdade com 18. Ok? Sempre estudei escala, em tudo esse tempo. Lógico que no comecinho não, mas depois de algum tempo começa a escala e aí fico estudando escala. Só que eu estudava a escala no papel, de forma mecânica, com um olhar técnico, desenvolver agilidade. E isso dava no efeito dominó, uma após a outra, sempre na mesma sequência. Nunca tive a consciência da tonalidade. Eu entrei na faculdade e eu ia
ler peças novas, seja de leitura à primeira vista, ou seja de um repertório que eu estava estudando. E aí, imagine que essa música, por exemplo, essa peça nova estava em Lá maior. Lá maior tem Fá 2 Sol de sustenido. Eu estudava o tempo todo isso nas escalas, certo? Certo. Eu ia ler essa música em Lá maior e eu pegava e colocava Dó natural. Dó natural. É a terça de Lá maior. Eu fazia ficar Lá menor. Nem percebia. Meu professor ficava doido. Meu professor não entendia. Ele falava, como que você esquece esse acidente? Eu, depois de 10 anos, esquecia os acidentes da armadura com a maior naturalidade, porque para mim ainda era difícil lembrar os acidentes da armadura, porque eu não tinha referência da tonalidade, nem referência interna, eu não percebia que estava faltando um acidente, eu não tinha referência do padrão, da sonoridade da tonalidade maior, que é a tonalidade da escala. Não tinha a menor coisa disso, eu fazia sempre lendo, se tirava o papel da minha frente, eu não conseguia tocar a escala. Então, teve uma vez que ele falou assim para mim, o meu professor, Daiane, então tá, você sabe escalas, né? Eu falei, sei, claro, vixe, estudei a vida inteira, sei. Então toca Mi bemol menor harmônico. Não, Mi bemol menor melódico. Daí ele falou isso e eu nunca mais esqueci essa passagem. E aí eu fiz assim, Mi bemol menor melódico, tá. Daí eu comecei a calcular. Bom, Mi bemol menor é relativo de Sol bemol maior. Sol bemol maior tem Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Do. Tem 6 bemol, mas é melódica, então eu vou ter que subir. E eu tava pensando, quietinha, fazendo assim no piano. Ele me cutucou e fez assim, o que você tá fazendo? Toca Mi bemol menor. Aí eu fiz assim, eu tô pensando. Pensando no quê? Pensando na escala que você quer que eu toque. Ah, então você não sabe escala, entendi. Eu fiz assim, mas eu sei escala. Lógico que eu sei escala. Não, você não sabe. Aí eu fiz assim, hã? E aí, enfim, né? Ou seja, você vê 10 anos de estudo com nenhum preparo nesse sentido. Não tinha consciência nenhuma realmente. E aí eu fui entender essa fala dele. Eu não sabia escala. Porque saber escala, de verdade, não é ficar calculando. Quando você sabe escala, é quando você bota a mão ali no Mi bemol do seu instrumento e a mão sai fazendo. E você não precisa calcular nada. Aí você sabe, porque aí ela está interiorizada. Aí você está com os padrões da referência dela internamente, os ganhos que você teve dela estão automatizados. Antes de você ter essa capacidade, não tá. E não estava. E eu estudei muito tempo de escala, ok? Sempre lendo, nunca de memória. Estudar a escala lendo é um péssimo hábito. A gente não deve fazer isso. A gente tem que começar a estudar a escala e já tem que se livrar do papel. Nós temos que memorizar o nosso deslocamento ali no instrumento para realizar aquela escala e sai, não lê, não tem que estar lendo. Não tem que estar lendo, porque se você ficar lendo, você usa essa leitura como uma muleta, como se estivesse lendo, não está adquirindo nem a memória tátil, que é um dos primeiros ganhos. Você fica lendo, com isso você trava também seu treino de agilidade, porque tudo que está muito ágil, você não fica lendo, você tem que estar concentrado na tua mão. Então, a gente tem que desapegar do papel. E depois que eu comecei a ter essa visão, comecei a entender isso, eu comecei a fazer um estudo diferente de escalas. E aí sim eu fui entender o que meu professor falou na lata, que eu não sabia escalas. Que na época eu fiquei assim, chocada, como que eu não sei escala? Ele tá me rebaixando, tá? O que é isso? Eu sei escalas, mas, entendeu? No universo da música clássica, nós não somos estimulados a improvisar. Então, eu não sabia usar escalas para criar. Nunca foi me ensinado usar escalas para eu criar, para eu usar aquela escala que eu estava estudando para fazer uma simples linha melódica, improvisar. Esse estímulo criativo nunca tive. Então, eu passei 10 anos estudando no papel, não memorizei ainda tatilmente, não me livrei do papel, não tinha consciência tonal, não criei nada, nunca fui estimulado. Na música popular, isso já não acontece assim. A música popular estimula dentro do dia a dia, especialmente ali dentro da sala de aula, instrumentos como guitarra, estimula muito o seu improviso. Nem todos os instrumentos estimulam, mas alguns têm isso assim, dentro do dia a dia. Na verdade, depende muito do conceito do professor, sabe? Da formação pedagógica do professor, que está preparado para desenvolver essas habilidades ou não em nós, e eles estimulam ou não, mas ainda hoje, dentro do universo da música erudita, é muito raro você ver, por exemplo, um aluno de violino sendo estimulado a improvisar. Ou um aluno, não sei, os alunos de sopro até um pouco mais, não tanto dentro do universo erudito, tá? Repertório erudito, não. Mas é comum você encontrar um aluno de sax sendo estimulado a improvisar, um aluno de trompete sendo estimulado a improvisar, não dentro do universo erudito, mas é comum. Agora, cordas friccionadas,
piano erudito, assim, clássico? Não. Então, a gente tem uma ferramenta na nossa mão que a gente estuda, mas estuda de forma de leitura repetitiva, monótona, não usa todos os recursos que estão na nossa mão. E aí, logicamente, nós cristalizamos também uma dificuldade nessa habilidade da improvisação, que não é para ser difícil, que é para ser algo a ser estimulado, mas como não foi, cria-se um bicho de 7 cabeças e você não sabe o que fazer. Você tem a ferramenta na tua mão e não sabe o que fazer com essa ferramenta. É como se te dessem ali um monte, vou fazer uma referência que é do nosso universo feminino, né? Te dessem um monte de maquiagem, um batom, sombra, base, e você tá com esse monte de material de maquiagem na sua mão e você não sabe como se maquiar. Porque nunca te falaram, ó, passa aqui, ó, faz assim o batom. E aí você nunca passou, você fica com aquele monte de maquiagem na sua frente, né? Então, Daiane, vamos lá. Vamos entender que a gente precisa memorizar as escalas. Eu falei sobre isso, que a gente ia conversar sobre isso. Nós precisamos tocar escalas de memória. É muito importante sair do papel, tá? Você tem que começar a ganhar esse automatismo, assim. Como? Você tem que praticar a escala devagar. Você tem que praticar uma escala por vez, não querer ser todas num único dia. No máximo eu falo para os meus alunos praticarem 3 por dia, tá? Mas dessas 3, uma por vez. E aí você vai se preocupar em memorizar o movimento motor necessário para fazer aquela escala. Bom, eu estou fazendo a escala de Dó maior. A escala de Dó maior não tem nenhum acidente, então são todas as notas naturais. Onde estão essas notas no meu instrumento? Qual é o movimento que eu faço? Faço assim, faço assim, faço aqui, faço aqui. Faço assim, assim, desloco assim, faço assim. O movimento, ok? Memorizou o movimento? Esquece o papel, esquece a escrita, não precisa mais. Você vai ficar focado no movimento, ok? E aí você começa devagar e prestando muita atenção na técnica correta para você executar aquele exercício. Porque a escala é uma base técnica de construção nossa, de refinamento de sonoridade, de domínio tátil. Então você tem que prestar atenção na sua técnica necessária. Cada instrumento é um enfoque técnico. Então, se no teu instrumento é um instrumento de tecla, você vai prestar atenção muito bem como você faz a passagem do polegar para continuar indo. Que hora que você faz essa passagem? Como você tem que prestar atenção no relaxamento da sua mão. Relaxamento da mão é em todos os instrumentos, né? Vamos ver se eu estou relaxado mesmo. Qual é o peso do dedo que eu estou colocando? Como que eu me desloco no braço do meu instrumento aqui? Como que eu mudo de posição aqui? O que eu tenho que prestar atenção na técnica? Qual é o movimento da minha palhetada? Para cima e para baixo? Quanto que ela tem que estar perto da corda? Enfim, como que é a rotação do meu pulso? Que digitação que eu uso? Tá afinado? O que eu tenho que fazer para essa nota sair mais afinada nessa aqui também? Você só vai ter esse nível de olhar se você fizer lento. Então você tem que estudar lento, memorizar o movimento para se livrar da partitura e focar na técnica para que você construa uma sonoridade e uma movimentação motora, uma memória dessa movimentação motora muito boa. A base bem feita faz com que depois, lá na frente, a tua agilidade flua. A gente tem a tendência a começar a estudar a escala e querer já sair correndo. Bobeira. É querer colocar a carroça na frente dos bois e é depois comprometer a simples busca da agilidade. Depois você não consegue fazer rápido e não entende por que não consegue fazer rápido. Se a escala era para fazer rápido. Entendeu? A gente tem que fazer lento, cuidando da base, dos movimentos, prestando bem atenção nisso. Daí, você faz isso com uma escala. E no máximo mais uma ou duas naquele dia. 3 no máximo. Para que você possa ter esse nível de olhar, de cuidado, 3 naquele dia. Amanhã, você pega e vai fazer uma nova a mais e manter as outras 3. Tem que ser um estudo acumulativo. Você fez 2 hoje e vai pegar uma nova amanhã e deixa de tocar essas? Não vai rolar. Você não vai automatizar as memórias, a sua memória que tem que ser automatizada ali do domínio tátil do instrumento. Então é um estudo cumulativo. Você começa com 2, 3 hoje, amanhã você pega mais uma, então amanhã você já tem 4 para fazer. No outro dia você pega mais uma, você tem 5 para fazer. Entendeu? E assim você vai aos poucos fazendo todas que você precisa, aos poucos, de maneira lenta. Depois que você determinou, é por isso que você tem que ter meta no teu estudo. Volta naquele ponto que eu sempre falo, de meta. Bom, a minha meta nessa semana é que eu domine 4 escalas. Bom, então a sua meta é essa? Ok. Então você pode fazer uma por dia, acumulativamente, tá? Faz uma no primeiro dia, muito bem feito. No segundo dia, mais uma e a anterior.
mais uma e as duas anteriores. Você tem que ter meta. Ah, não, eu quero tocar todas as escalas maiores nessa semana. Ah, você tem 7 dias. Então, como que você vai distribuir aqui para ser cumulativo? 3, mais uma, mais uma, mais uma, e vai ficar com 7. E assim, ao longo do seu tempo, a sua meta fica estabelecida e você foi construindo isso passo a passo, se livrando do papel logo e conectando com a prática. Porque desse jeito que eu estou falando, você está ainda com uma preocupação puramente técnica da escala. Mas depois é importante que você alie a isso aquelas outras coisas que eu falei, que são benefícios que a escala nos traz, que é enxerga os acordes, estuda os acordes que fazem parte dessa escala também, coloca como meta aqui, os acordes, então agora em vez de eu tocar a escala do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, no meu instrumento, eu vou tocar do, mi, sol, mi, do, ré, fá, lá, fá, ré. Por quê, Dani? O que é isso? É o acorde em cima do do. Do, mi, sol, mi, do. Primeiro grau, vou pro ré, ré, fá, lá, fá, ré. Segundo acorde, tá vendo? Vou pro mi, sol, si, sol, mi. E aí você vai treinando acordes. Depois eu vou treinar cadência. Então agora eu vou fazer a cadência mesmo. Acorde aqui, não vou fazer arpejo, vou fazer um acorde. Pode ser arpejo se o teu instrumento for melódico, tá? Se não o instrumento for harmônico, eu vou fazer o acorde, a batida aqui, daqui, vai pra lá, é a cadência, aí eu toco a escala. Então, aí você já brincou meio que de improvisar, porque você fez um acorde e tocou a escala, você criou. É um meio que um improviso. Eu fiz isso em Dó maior, vou fazer na outra, vou fazer na outra, vou tornando, vou misturar. Eu vou começar em Dó maior e vou voltar em Sol. Uau, como que você vai fazer isso? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, chegou no Sol e volta como Sol maior. Entende? Tem que ser um estudo gradativo, poucas escalas, mas longe do papel, bem longe do papel. Sai fora do papel logo, logo. E depois, quando você estiver focado em trazer um estudo de agilidade, você pega essa mesma escala uma por uma e começa a metrificar ela. Você começa a tocar ela devagar com o uso do metrônomo, colocando uma nota no pulso. Você pega um pulso no metrônomo, imagina? Você pega um pulso 60, talvez seja isso 60, 60 é igual o relógio, né? É assim, 60, Tá, segundos, né, Você pega esse pulso aqui que é o 60 e você toca do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Você tocou uma nota. Agora você pega e coloca duas, célula rítmica. Tá trabalhando células rítmicas. Coloca o tate, 2 notas por pulso. Então agora vai ficar do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. E você vai ver se você consegue fazer isso sem perder a afinação, sem perder todas aquelas referências da base técnica. Conseguiu? Você mantém o mesmo pulso e coloca a célula da tercina. Coloca 3 notas no pulso. E aí você faz do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. E aí você está acelerando e você vai ver se você consegue fazer tudo isso sem desafinar, sem errar o movimento, sem tropeçar dedo, sem fazer a palhetada errada, entendeu? Sem fazer a digitação errada, com as preocupações técnicas do teu instrumento. Conseguiu? Então agora você coloca um grupo de 4 nós dentro do pulso, o pulso é o mesmo. E aí você está acelerando, ganhando agilidade, é um foco de agilidade. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Consegui. Então você coloca 5. Coloca uma quintina. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. E aí você vai tentando. Até que você coloca 8. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. E isso não é feito do dia para a noite. Isso é feito aos pouquinhos. Mas vai chegar um momento, de repente você se pega ali em um semestre conseguindo fazer tudo isso, já alcançou a sua agilidade, que era a sua meta, e você fala, que legal! E o seu estudo da escala foi realmente muito proveitoso. Depois que eu comecei a estudar a escala dessa forma, depois que eu entrei na faculdade, que eu entendi outras coisas e eu mudei a minha forma de estudar escalas, eu cheguei no momento onde eu demorava 30 minutos no meu estudo diário, meia hora do meu estudo diário, era para um aquecimento de escalas. Não era muito. Eu fazia todas as escalas que eu queria, que eu precisava, que eu estava colocando como base do meu estudo, que eram as escalas maiores, as menores e harmônicas. Todas elas com agilidade, das 8 notas no pulso,
todas elas em terças, em sextas, todas elas em movimento ascendente, descendente, todas elas em arpejos, eu fazia de todos os formatos. Eu cheguei num momento que eu percebi que até então eu achava que eu ia gastar uma infinidade de tempo para chegar a dominar todas as escalas que eu precisava com essa forma diferente de estudo. E depois eu percebi que não, que no fim eu gastava meia hora, mas para quem estava estudando 3, 4 horas, meia hora era que ótimo, eu tenho ainda muito tempo para estudar, porque eu tinha muito mais tempo para estudar, entendeu? E Dani, mas eu não tenho 3, 4 horas, eu tenho 1 hora do estudo. Sobrou ainda metade do seu estudo. Dani, mas eu não consigo em meia hora fazer tudo. Claro que não, eu também não conseguia no começo. Tudo a seu tempo, tudo vai sendo de forma construtiva, entendeu? Quando chegar lá na frente, que a sua meta for já tocar tudo isso, você vai ver que você chega. Só tem que ir construindo tudo isso. É muito importante estar com isso bem vivenciado. Porque o que você ainda ganha de brinde quando você estuda escalas dessa outra forma, não só com o olhar na agilidade, você ainda ganha de brinde um estímulo muito forte do seu ouvido para tirar músicas de ouvido. Você prepara o seu ouvido relativo. Você não tem ouvido absoluto? Eu também não tenho. Quem tem ouvido absoluto sempre tira música de ouvido desde sempre, não tem dificuldade, porque percebe que tem a maior facilidade para reconhecer as notas e tirar, ok? Agora, quem não tem ouvido absoluto, como eu também não tenho, tem que desenvolver o ouvido relativo. As escalas preparam a nossa interiorização para reconhecer, para tirar solos, para tirar as nossas músicas de ouvido, porque a gente começa a reconhecer a tonalidade. Você, ao estar consciente da tonalidade, você começa a ouvir uma música e aí você tira as primeiras notas e você já percebe a tonalidade. Você fala, essa música está em Mi maior. Se está em Mi maior, você já vai mirar na melodia nas notas de Mi maior. Você não mira em todas as notas possíveis. Você não vai mirar, existem 12 sons, né, possíveis, são 12 notas que nós temos, né? Você não vai mirar nas 12 notas que nós temos. Você vai mirar nas 7 que fazem parte da escala de Mi. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido e Ré sustenido. Você vai sempre mirar nessas para tirar. Você agiliza, você fica malandro no seu ouvido, porque você reconhece a tonalidade. Você também começa a reconhecer a sonoridade da escala. De ouvir, você sabe já se a música está com aquela escala maior, ou se é com uma escala menor, ou com a tua prática, a escala flamenca ali, de que como começa, qual é o padrão que tá. Você começa quando você tem esse estudo diferente da escala, das passagens escalares. Então, pensa sempre que os benefícios para a gente estudar escala são muito maiores do que a gente pode imaginar e não estão só na agilidade, não estão. Estão muito além. Só que a gente precisa construir uma forma de estudo que permita que a gente atinja tudo isso. Senão, você vai ficar tendo uma forma de estudo repetitiva, cíclica e vai perder realmente a oportunidade de construir referências musicais que vai fazer você crescer muito mais musicalmente e você vai passar, como eu passei, 10 anos tocando escala e não conseguindo colocar isso em nada na sua prática musical. Se por um acaso você já está passando por isso, ok, posso te dar um conselho que vai te animar. Eu também passei e mudei a minha história. E tô aqui hoje te ajudando, então é possível que você mude também, tá bom? O importante é você ter acesso a essa informação. E se você gostou, se você curtiu, se fala, caramba, isso mudou o meu olhar, mexeu aqui comigo, tô gostando. Então compartilha. Compartilha esse vídeo, compartilha essa videoaula agora com os teus contatos, aproveita, leva isso, esparrama, porque realmente é uma oportunidade que nós temos de ressignificar o nosso momento do estudo musical e de não perder tempo. Se a gente pode não perder tempo na nossa vida, que bom! O nosso tempo é sagrado, nossos anos são sagrados. A gente pode já mudar já a nossa história, vamos mudar. Então leva para os seus amigos, para aquelas suas pessoas que você sabe que curtem e que podem ter uma sacada assistindo essa videoaula. Compartilha agora, já com os teus contatos. Aproveita e já faz isso antes da gente terminar esse bate-papo, tá bom? Porque eu quero saber o que você está achando, com quem que você compartilhou ali, como que era a sua história com as escalas. A gente vai se falando, hein? Ó, fui! Tchau, turma!